Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo bíblico teológico aqui no canal. Eu sou o pastor Marcos e é sempre um prazer ter você por aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. No vídeo de hoje estaremos dando continuidade à nossa série de estudos sobre soteriologia, uma das disciplinas mais importantes e profundas da palavra de Deus, que faz parte da teologia sistemática. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já quero convidar você a estar curtindo o nosso vídeo. Deixe o seu comentário aqui abaixo dizendo o que você achou do conteúdo da aula de hoje. Compartilhe o link desse vídeo para todos os seus amigos e assine o nosso canal, clicando nesse botão vermelho abaixo do vídeo. Ative também o sininho das notificações, porque fazendo isso você vai receber todas as notificações sempre que eu postar novos vídeos por aqui. Esse é um canal onde você receberá de forma gratuita todo o material de estudo bíblico necessário para o seu crescimento espiritual e para a sua edificação em Cristo Jesus. Dito isso, vamos então para o conteúdo da nossa aula de hoje. As Escrituras ensinam que o Filho de Deus, ao vir ao mundo para dar a sua própria vida, tinha em vista a salvação de um povo peculiar, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versículo 21. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. As Escrituras também ensinam que a expectativa do Redentor será plenamente realizada e que nenhum de todos quantos o Pai lhe deu deixará de ser salvo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías capítulo 53, versículo de número 11. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 37 ao 39. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. João capítulo 17, versículo 24. E finalmente, quando todos estiverem congregados no céu, ele dirá: eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. Hebreus capítulo 2, versículo 13. O Salvador terá a plena recompensa por sua obediência até a morte, quando apresentar ao Pai todos os que lhe tinham sido dados no pacto da graça, para que fossem redimidos dentre todos os povos, reinos, línguas e nações da terra. A redenção não será universal em sua consumação, pois os redimidos sairão dentre todos os povos, línguas e nações. Portanto, em qualquer dessas divisões da humanidade, nem todos estão incluídos, e a redenção também não pode ter sido universal em seu propósito. Do contrário, o propósito de Deus falharia em sua consumação, pois nem todos pelos quais a obra da redenção foi empreendida seriam afetados e se salvariam. Além da vontade de propósito, vimos que Deus tem uma vontade de preceito. Deus ordena que todos em toda parte se arrependam. Ele requer de todos que creiam em Jesus Cristo, e é sua vontade que todos honrem o Filho. A todos quantos obedecem à sua vontade, nesses particulares, ele dá a promessa da vida eterna.
O preceito e a promessa estão ambos incluídos na vontade revelada de Deus. A vontade revelada de Deus é que o Evangelho seja pregado a toda criatura, e todos quantos o ouvem creiam, e todos os que creem recebam a vida eterna. A vontade revelada de Deus é a regra de nossa fé, dever e esperança. Os que pregam e os que ouvem o Evangelho estão autorizados e ordenados a regulamentar cada pensamento e ação pela vontade revelada de Deus. De acordo com esta vontade revelada, Cristo é apresentado como Salvador do mundo, conforme nós lemos em João capítulo 4, verso 42. E os pecadores, sem exceção, são convidados e ordenados a crer em Cristo Jesus. Assim como o Evangelho é pregado a todos os homens sem distinção, e todos são chamados a vir a Cristo para a vida, e nada senão a rejeição do Evangelho impede a extensão das bênçãos do Evangelho sobre todos os que ouvem. Segue que a palavra revelada de Deus fala dos ofícios e da obra de Cristo Jesus de acordo com as obrigações dos homens referentes a esses ofícios. Deve ser lembrado também, entretanto, que o Evangelho promete bênção somente àqueles que obedecem o Evangelho. E visto que a promessa e não o preceito é que serve de medida apropriada aos benefícios advindos do Evangelho, os seus benefícios estão circunscritos à pessoa em particular, mesmo quando tal limitação quanto à sua extensão não parece figurar na linguagem bíblica. Por exemplo, Cristo é chamado de o Salvador do mundo, João capítulo 4, verso 42, e também de a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 2. Por meio dele veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. Estas e outras expressões semelhantes nas Escrituras representam os fatos como eles seriam na suposição de que todos os homens cumprissem com o seu dever de crer no Evangelho. Não obstante, estas expressões de cunho geral, a vontade revelada de Deus assegura bênção somente aos obedientes. As observações que têm sido feitas até aqui já são suficientes para mostrar que a redenção não é universal. Ela é específica em sua consumação e em seu propósito, sendo igualmente específica na revelação do propósito. Revelação essa feita no Evangelho de Jesus Cristo. Os termos gerais, como por exemplo, todos os homens, o mundo inteiro e etc., que as Escrituras empregam para falar da extensão da redenção, não podem ser entendidos como se assegurassem os benefícios da redenção aos impenitentes e incrédulos. De acordo com a vontade secreta de Deus, ou vontade de propósito, a redenção está assegurada pela morte de Cristo para todos os eleitos. De acordo com a vontade revelada de Deus, ela é assegurada somente para aqueles que creem no Evangelho da graça de Deus. Na visão de algumas pessoas, o fato de a morte de Cristo servir como base para os apelos universais do Evangelho também é um argumento para a redenção universal. Mas de ninguém se pode dizer com bastante propriedade que é redimido, se não obtém a libertação do pecado e nem jamais obterá. Já outras pessoas que admitem a doutrina da redenção específica fazem distinção entre redenção e expiação. E por causa da morte de Cristo, permitir que o Evangelho seja pregado a todos os homens, consideram-na uma expiação pelos pecados de todos. Ou então,
uma expiação pelo pecado apenas em teoria. Contudo, o vocábulo neotestamentário empregado é no grego reconciliação, conforme Romanos capítulo 11, versículo 15, e 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 19. A reconciliação não é entre Deus e o pecado, em um sentido teórico. Por tal reconciliação é impossível. É, na verdade, uma reconciliação entre as pessoas, e uma reconciliação tão real que assegura salvação eterna. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Na visão, meus irmãos, de Paulo, serão salvos todos aqueles por quem a morte de Cristo fez a reconciliação ou expiação. E, portanto, a expiação não pode ser universal, a menos que a salvação seja universal. É possível empregar a palavra expiação em um sentido em que a sua abrangência seja uma mera questão de definição, mas é sempre melhor usar termos bíblicos no sentido em que são empregados nas Escrituras. Uma dificuldade surge quando se tem de harmonizar o caráter vicário da morte de Cristo e o convite universal do Evangelho. A qual dificuldade pode ser formulada assim: um convite irrestrito para todos os que ouvem o Evangelho virem a Cristo para a vida. Parece implicar que nele foi feita uma provisão universal para todos os homens, e para que assim fosse, parece necessário que Cristo tenha levado sobre si os pecados de todos. Mas isso não é verdade, porque sabemos biblicamente que nem todos serão salvos. Porém, a suposição de que ele levou os pecados de toda a raça humana traz consigo muitas dificuldades. Antes de Cristo ter vindo ao mundo, multidões já tinham morrido em impenitência e estavam no outro mundo, sofrendo pelos seus pecados, enquanto Cristo padecia na cruz. Como poderia ele ser um substituto e sofrer penalidade pelos pecados dessas pessoas, se elas estavam sofrendo por si mesmas a pena do pecado? E se ele levou sobre si a penalidade dos pecados de todos quantos já haviam morrido e ainda morreriam na impenitência, como é possível, então, que os tais sejam requeridos uma segunda vez a satisfazer a justiça divina, sofrendo pelos seus pecados? Como solução para esta dificuldade, com a qual muitos têm ficado perplexos e confusos, existe a suposição de que o montante de sofrimento necessário para fazer um sacrifício de expiação é independente de quanto pecado tenha de ser expiado, poucos ou muitos. A hipótese merece ser respeitada, não apenas porque traz alívio à mente, mas também pelo fato de ter sido geralmente aceita por homens eruditos e piedosos. Entretanto, assim como qualquer hipótese inventada para remover uma dificuldade, esta suposição não deve ser transformada em artigo de fé, até que tenha sido provada. Para suportar essa hipótese, tem-se argumentado que, visto que o salário do pecado é a morte, Cristo deve ter morrido, então, por causa de um único pecado, e só era preciso que morresse para que fizesse a expiação dos pecados do mundo inteiro. Mas tal argumento, meus irmãos, não sustenta a hipótese sugerida, a menos que se assuma que a morte é sempre a mesma em qualquer caso imaginável. No entanto, a morte pode ser uma fácil e feliz transição deste mundo para o mundo de bem-aventurança. Não foi assim a morte de Cristo. Como salário do pecado,
A morte envolve mais do que a mera dissolução do corpo. E Cristo, morrendo pelo pecado, levou sobre si uma soma de aflições que não eram necessárias para a simples morte natural. Nesses sofrimentos, principalmente consiste a eficácia de sua morte expiatória, e não ousamos assumir que o montante de sofrimento deve ser o mesmo em qualquer caso que se possa supor. Os sofrimentos de Cristo derivam um valor infinito na natureza divina do Filho de Deus, porém, tendo sido suportados pela sua natureza humana, o montante final não poderia ter sido infinito. Assim, podemos supor que o total de sofrimentos possa ter sido diferente em diferentes circunstâncias. Por exemplo, os habitantes de Sodoma e Gomorra serão, no dia do juízo, sentenciados à segunda morte, como também os ainda mais culpados habitantes de Corazim e Betsaida, mas os horrores serão mais intoleráveis em um caso do que outro. Uma analogia requer que Cristo, ao padecer pelos pecados do mundo inteiro, teria sofrido mais do que se tivesse sofrido por causa de apenas um único pecado. Os defensores da hipótese anteriormente mencionada insistem que a expiação é moral e não comercial. Para eles, a noção de que tanto mais pecado, tanto maior o sofrimento, faz com que a expiação se degrade, parecendo mera transação comercial. De acordo com uma ilustração dada anteriormente, se 20 homens têm uma dívida de $100, a justiça comercial será satisfeita se cada homem pagar $5. Porém, quando 20 homens conspiram para cometer um assassinato, a justiça moral, ou melhor, a justiça distributiva, pois a justiça comercial também é moral, tem por culpados cada um dos 20 homens e merecedores da punição capital, como se tivessem cometido o crime, cada um individualmente. Com base no mesmo princípio, dizem, a justiça moral não divide em partes a morte de Cristo, de acordo com a gravidade de cada ofensa. Antes considera igualmente suficiente, seja para uma ou para muitas ofensas, e igualmente suficiente para os pecados do mundo inteiro, como para os pecados dos eleitos. O argumento não é conclusivo. Não é verdade que o princípio de justiça distributiva repele a noção de que o sofrimento é proporcional ao pecado cometido. A balança da justiça opera no governo tanto quanto no comércio, e uma parte essencial na administração da justiça consiste na de penalidades aos crimes. O roubo de plantas no jardim de um vizinho e um assassinato de um pai de família não são considerados crimes de igual magnitude e nem tampouco recebem iguais penalidades. A justiça de Deus tem uma penalidade mais severa para Corazim e Betsaida do que para Sodoma e Gomorra. De tudo quanto temos conhecimento na administração da divina justiça, vemos que a noção do sofrimento ser correspondente gravidade e ao montante de pecado tende a ser estabelecida e não desacreditada. A objeção de ficar a expiação reduzida à mera transação não é bem fundada. Embora se possa fazer distinção entre justiça autoritativa e justiça comercial, não se segue necessariamente de tudo quanto se possa afirmar a respeito de uma deva ser negado a respeito de outra. A justiça distributiva não se ocupa propriamente com questões de interesses e vantagens. Entretanto, não exclui toda consideração para com magnitudes e proporções. Na linguagem das Escrituras, pecados são dívidas, conforme
a gente observa em Mateus capítulo 6, versículo 12. O sangue de Cristo é o preço e o povo de Deus é comprado. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 nos comprova essa verdade. Esta linguagem é sem dúvida alguma figurativa, mas não seria apropriada se a justiça comercial, a que pertencem os termos dívida, preço e comprado, não tivessem alguma analogia para com a justiça distributiva que requereu o sacrifício de Cristo. No caso que apresentamos como ilustração, cada cúmplice no assassinato é tido como culpado, porquanto cada um tinha a plena intenção do crime. A justiça, olhando o crime pela intenção, considera cada um deles culpado e requer que a penalidade seja infligida sobre todos. Não se admite que apenas um dos cúmplices receba a punição que cabe a todos. A justiça pesa para cada um a penalidade que lhe é devida e o montante da penalidade de acordo com o montante do crime. Examinado então desta maneira, vemos não ser conclusivo o argumento que se diz ficar reduzida a expiação à mera transação comercial. Caso prevaleça a noção de que o total de sofrimentos de Cristo Jesus corresponde ao total dos pecados expiados. Se o sacrifício de Cristo exclui qualquer consideração para com o montante de pecados a serem expiados, esta exclusão não advém de princípios abstratos da justiça distributiva, como diferenciados dos princípios da justiça comercial, mas de algo peculiar a esta grande transação que foi a morte de Cristo Jesus. Jamais ocorreu outra transação com a qual pudesse ser comparada. Foram a sabedoria e a justiça de Deus que decidiram este caso, e a decisão foi correta e justa. Cristo realmente suportou tanto o sofrimento quanto o necessário para expiar os pecados que sobre ele foram lançados. Até onde sabemos, no tribunal celeste, jamais se estabeleceu uma conclusão para a questão de quanto sofrimento seria necessário se Cristo tivesse morrido para expiar apenas um pecado. Se nós presunçosamente decidimos a questão por nós mesmos, estamos em perigo de nos imiscuirmos naquelas coisas que não pertencem a nós, mas a Deus. Se as Sagradas Escrituras nada nos ensinam a respeito do assunto, não deveríamos procurar ser mais sábios do que aquilo que está escrito. As Escrituras, até onde sei, não contém nenhuma prova para essa hipótese. Isto é, que a quantidade de sofrimento necessária para fazer um sacrifício de expiação não é aumentada nem diminuída pela quantidade de pecado a ser expiada. O melhor argumento a seu favor é tirado de Hebreus capítulo 9 e capítulo 10, onde é ensinado que se os sacrifícios da antiga dispensação tivessem sido eficazes, não haveria necessidade de terem sido repetidos novamente. Isto parece dar a entender o princípio de que um sacrifício pelo pecado, uma vez consumado, será suficiente para todo o pecado. Este princípio, uma vez estabelecido, confirmará a hipótese aduzida. Porém, a cláusula não teriam cessado de ser ofendidos pode tomada sem o ponto de interrogação que aparece no final do versículo, Hebreus capítulo 10, versículo 2. E assim o argumento do escritor sagrado passa a ser outro, isto é, que os sacrifícios da dispensação do Velho Testamento, se eficazes, teriam continuado a ser oferecidos de ano a ano.
fazendo a expiação de cada ano que passava, e não teriam sido suplantados por uma nova aliança, conforme o Senhor tinha predito mediante o profeta. Interpretado desta maneira, o argumento deste versículo, ao invés de dar comprovação definitiva à hipótese já mencionada, subverte-a mesmo os pecados que já uma vez tinham sido expiados. Ora, se os pecados de um ano tinham sido expiados, porque deveriam exatamente os mesmos pecados serem trazidos à lembrança no segundo, terceiro e quarto ano, e porque a oferenda por esses pecados teria de ser repetida. Se já o primeiro sacrifício tinha sido eficaz, examinando por este ângulo, vemos que o argumento do escritor sagrado não serve de comprovação para o princípio envolvido na hipótese levantada. Se depois de examinarmos cuidadosamente essa hipótese, somos levados a abandoná-la ao invés de fazer dela um artigo de fé, e se a dificuldade que ela se propunha a resolver continua a nos deixar perplexos e confusos, podemos obter alívio, como somos compelidos a fazer em outros casos, recebendo a totalidade da verdade de Deus com base na autoridade de Deus, mesmo que a harmonia das partes da revelação não seja aparente ao nosso fraco entendimento. Recebidas desta maneira, as dificuldades teológicas fornecem uma oportunidade para o exercício de confiança na veracidade divina, e o nosso estado mental nunca está melhor ou mais seguro do que quando, em simples fé, aceitamos sem discussão aquilo que Deus nos diz na sua palavra. Até onde podemos julgar, o sofrimento de Cristo, quando visto à parte do propósito de Deus, eram em si mesmos tão bem adaptados para cobrir os pecados de Judas quanto os de Pedro. Porém, não podemos afirmar a mesma coisa de cada ato que Jesus realizou em seu ministério como sacerdote. Sua intercessão por Pedro foi específica e eficaz, e como parte do seu ofício sacerdotal, pode ser incluída juntamente com seus sofrimentos, como que formando uma perfeita e aceitável oferenda, que ele, o grande sumo sacerdote, faz pelo seu povo. A expiação ou reconciliação daí resultante deve ser tão particular quanto as intercessões mediante as quais essa expiação foi solicitada. Alguns afirmam que, se a expiação não é universal, nenhum pecador pode estar sob a obrigação de crer em Cristo Jesus até que tenha certeza de ser um eleito. Isto implica que nenhum pecador tem a obrigação de crer no que Deus diz na sua palavra, a menos que saiba que Deus planeja salvá-lo. Mas Deus declara que não há salvação senão através de Cristo Jesus. E todo pecador está na obrigação moral de crer nesta verdade, de crer no sacrifício vicário de Cristo. Se fosse revelado dos céus que, dentre toda a raça decaída, apenas um pecador seria salvo por Cristo, a obrigação de crer que não existe salvação fora de Cristo continuaria a mesma. Cada pecador a quem esta revelação fosse feita estaria obrigado a olhar para Cristo como sua única possível esperança e entregar a si mesmo aquela misericórdia soberana pela qual alguém da raça juntamente condenada seria salvo. Contudo, a abundante misericórdia de nosso Deus não ficará confinada à salvação de apenas um pecador. Ela irá trazer muitos filhos à glória, mediante os sofrimentos de Cristo Jesus, o autor da nossa salvação. Ainda assim, todo pecador que confia em Cristo para a salvação tem a obrigação de entregar-se sem reservas à soberana misericórdia de Deus.
Se ele exige alguma garantia prévia de estar incluído no número dos eleitos, não está rendendo completamente a Deus como um pecador culpado deve fazer. O Evangelho leva cada pecador a se prostrar aos pés do grande soberano, esperando encontrar da parte dele misericórdia e salvação. O Evangelho é pervertido quando estes termos são rebaixados. Os ofensores são chamados a virem a Deus em rendição absoluta e incondicional. A este chamamento universal se harmoniza precisamente com a doutrina da redenção específica. Eu espero que o conteúdo da aula de hoje tenha abençoado e edificado a sua vida. Se te abençoou, eu quero convidar você a estar curtindo o nosso vídeo. Deixa aqui abaixo também o seu comentário dizendo o que você achou da aula de hoje. Compartilhe para todos os seus amigos o link desse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pelo ensino da palavra de Deus. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas estarei te aguardando no nosso próximo encontro. Um forte abraço, fiquem com Deus.